Olá, meus irmãos, olá, meus amigos, que a graça e a paz do eterno Salvador esteja com cada um de nós nesta manhã de terça-feira. Queremos louvar a Deus por mais este dia que o Senhor nos tem concedido para nós trazermos a você uma palavra de Deus para o meu e o teu coração. Esta palavra de hoje, ela encontra-se no Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 12 e no versículo 13. E ela tem o título de A Parábola do Rico Insensato. E ela diz assim, E disse-lhe um da multidão, Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse, Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E então ele propôs uma parábola, dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E este homem arrazoava entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E pensou e disse, farei uns celeiros, derribarei os meus, e farei novos celeiros maiores, recolherei os meus frutos, e direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas uma resposta de Deus veio ao seu encontro e disse-lhe, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Queridos irmãos, meditando esta palavra, e o título dela, já fala sobre a insensatez de uma pessoa que não reconhece Deus como o autor, o protetor e o dono da sua vida. Nós precisamos saber que a nossa vida, que está em nós, o oxigênio que nós respiramos, este ar maravilhoso que nos proporciona a vida, este coração que bate dentro de nós, este sangue que corre nas nossas veias, estes órgãos internos que funcionam com uma perfeição tremenda para nos dar um equilíbrio de saúde, eles provêm e são cuidados por Deus. É Deus que controla a nossa vida. É Deus que cuida de nós. É Deus que nos dá dia após dia, dentro da conformidade dele próprio. Isto nos faz entender que nada do que somos e do que temos é nosso, mas tudo é de Deus. A minha vida é de Deus, a minha saúde é de Deus, o ar que eu respiro é de Deus, o coração que bate é de Deus, o sangue que jorra nas veias é de Deus. Enfim, eu não sou nada, eu não sou ninguém, se Deus não estiver no controle da minha vida. E quando nós partimos deste princípio de que nada somos e que tudo é de Deus, nós não temos este chamado de espírito de avareza. O espírito de avareza é um espírito de ganância, é um espírito de querer ter mais, de querer se tornar mais poderoso, rico, cheio de bens, cheio de coisas, como que esta sirvam de proteção. Veja bem, não é errado ou pecado você ter bens. Se você trabalhou, você estudou, você se formou, você tem um bom emprego, você ganha um bom salário, você tem condição de comprar algo mais
Isto não é errado, isto não é ser avarento, isto é ser uma pessoa de sucesso que lutou, que se esforçou para ter uma vida melhor, mais tranquila, mais fortalecida, porque queira ou não, aqui na Terra a gente precisa produzir mais para comer melhor, não é isso? O próprio Jesus disse, o próprio Deus disse que nós vamos ganhar do sustento do nosso suor. Então nós suamos mais e nós produzimos mais. E até aí tudo bem, mas nós devemos reconhecer que tudo isso que nós temos e que nós ganhamos e produzimos com o suor do nosso rosto, ele tem por trás disso a proteção de Deus. A avareza é quando a gente torna-se mesquinho, esganado, miserável, e a gente só pensa em adquirir para se proteger, como que o dinheiro fosse uma proteção. Na verdade, neste mundo cruel, deste mundo cheio de pecado que nós vivemos, de fato, o dinheiro ele tem se tornado um Deus na vida de muitas pessoas. Com ele, você chega mais longe. Com ele, você vai em alguns lugares a mais. Com ele, você tem condições de comer melhor, se vestir melhor, de morar melhor, de ter médicos melhores, enfim, você tem melhor condição de vida com esse dinheiro. Mas uma coisa nós precisamos compreender: o dinheiro, ele precisa ser governado por nós. Nós não podemos nos deixar com que ele nos governe, com que ele nos escravize, a ponto de nós dar nossa vida por ele, a ponto de nós só pensar em nós, no nosso egoísmo. Quando Jesus fala deste assunto aqui, ele está referindo-se a um homem que, segundo na parábola que ele fez, este homem ele tinha uma vinha, ele dependia dessa vinha, ele plantou essa vinha, ele era digno de colher os frutos dessa vinha porque ele trabalhou para adquirir essa vinha. E a Bíblia conta que numa certa ocasião ele teve uma colheita extra, uma colheita muito significativa comparando as outras. Ele não deveria ter observado esse acréscimo como uma bênção de Deus e repartir estas bênçãos de Deus àqueles que estavam ao seu redor? Ou seja, quando você é extremamente abençoado, você não pensa em ajudar alguém que está passando por dificuldade? Ou você simplesmente pega esse tudo que você tem e você aplica para si próprio? Aqui Jesus estava falando de uma parábola relativo a dinheiro, a financeiro, a serviço. Este homem, ele trabalhou, ele produziu, mas ele precisava entender que toda a sua produção, ela vinha de Deus, porque Paulo disse que um planta, outro rega, outro colhe, mas quem dá o crescimento é Deus. Você planta um pé, se Deus não der o crescimento, nada acontece. Então, quem planta é você. Quem rega é você. Quem colhe é você. Mas quem deu o crescimento? Quem foi que fez aquela árvore frutificar? Não foi Deus? Nesse caso, não deveria você reconhecer que tudo que você tem foi porque Deus lhe abençoou? E se Deus lhe abençoou para você ter além do que é necessário para a tua vida, porventura, por trás disso, não está Deus te convidando a repartir com quem não pode aquele excesso que tu conseguiu? Pensa bem. É isso que fez com que este homem
tornasse-se um insensato. É isso que fez com que este homem se tornasse um homem que só pensava em si, um chamado avarento. Avarento é uma pessoa mesquinha, é uma pessoa miserável, é uma pessoa que só pensa em si e não pensa nos outros. Este homem, quando ele viu todo aquele excesso de colheita, ele pensou: o que farei? Os meus celeiros são pequenos, não tenho onde armazenar a minha lavoura, o que farei? E pensou ele e disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros e construirei outros melhores e maiores. E depois eu vou dizer à minha alma: alma, come, bebe e folga. E vou ficar de papo pro ar só curtindo a vida e alimentando-me do meu fruto. Ele estava errado nisso? Aparentemente, parece que não. Mas se você analisar profundamente pelo que somos, pelo que temos e pelo que Deus é, no tudo isso que somos e temos, você vai entender que realmente o que nós temos provém de Deus. E se provém de Deus, cabe a nós repartir com aquele que é necessitado. É aí que entra o amor, é aí que entra a ação que nós fazemos ao próximo. É verdade que hoje em dia a gente precisa tomar cuidado até com aquilo que a gente dá para alguém, mas nós não podemos generalizar. Existe malandragem, existe pessoas que se apoderam da bondade, sim, mas existe pessoas carentes que precisam da nossa ajuda, que precisam de algo que provém de nós. E aqui Jesus está falando do pão diário, o pão físico, uma casa, um alimento, um emprego. Jesus está falando basicamente nas coisas materiais, mas ele deixa o entender para as coisas espirituais. Nós precisamos repartir aquilo que nós recebemos de Deus para o nosso próximo. A alegria da nossa salvação, o gozo da vida que temos em Cristo Jesus. Nós precisamos também repassar em forma de testemunho, de testemunhar as maravilhas que Deus tem sido para conosco, de testemunhar as maravilhas que o Senhor foi e é em nosso favor. E precisamos evangelizar este mundo a se achegar a Deus por meio das maravilhas que nós adquirimos dele próprio. Se este homem que recebeu este extra da sua lavoura repartisse com as suas vizinhanças, certamente ele teria um crédito para com sua vizinhança de homem bom, de um homem de caráter, de um homem amoroso, de um homem que se preocupa com o próximo. Logo, este homem, quando ele falasse algo, as pessoas o respeitariam por ser quem ele é. Quando você reparte aquilo que Deus tem dado a você, ao teu próximo, você passa a ser uma pessoa de respeito, uma pessoa admirada, uma pessoa chamada de bom. Este fulano é uma pessoa boa, é uma pessoa querida, é uma pessoa que se preocupa com o próximo. Querido irmão, nós precisamos repartir com o próximo aquilo que Deus tem dado a nós, seja de origem financeira, seja de origem material, seja de origem espiritual. Você precisa repartir com o próximo aquilo que Deus tem dado a você. E não fazer como um homem avarento, que só pensa em si. A avareza, ela tem o mesmo pecado, o mesmo tamanho do pecado da idolatria. Porque a avareza,
ela faz com que a pessoa dependa do dinheiro. E ela passa a ter o dinheiro como o Deus dela, o tudo na vida dela. E o dinheiro, ele não compra o tudo que Deus dá para nós. Ele pode comprar uma casa melhor, ele pode comprar um carro, ele pode comprar uma fazenda, ele pode comprar algumas coisas, uma boa cama. Há quem diga, né, que ele compra a cama, mas ele não dá o sono. O dinheiro te dá uma boa casa, mas não te dá um lar. O dinheiro te dá uma boa estrutura financeira, mas ele não te dá paz, ele não te dá alegria real, ele não te dá amor real. Ele não faz você ser o humano que Deus quer que você seja. Pelo contrário, ele te prejudica se você não o controlar e colocar Deus acima dele. Nesta parábola, nós vimos que este homem se perdeu voltando-se para os bens que ele produziu, pensando que este bem fosse exatamente produto dele, quando não é, era produto de Deus na vida dele. Ele não soube administrar aquilo que Deus estava lhe dando. E você, tem administrado bem aquilo que Deus está te dando? Aquela sobra, aquele um pouquinho mais que está entrando para você no dia a dia, na semana a semana, no mês a mês, o que você está fazendo com ele? Você está somente depositando para o teu futuro? Você não está cooperando com ninguém? Você está abençoando a sua igreja? Você está abençoando aquelas pessoas que precisam mais que você? O que você está fazendo? Seria bom pensarmos nisso, porque às vezes nós somos tão egoístas e só pensamos em nós, e nós esquecemos que alguém passando necessidade. Às vezes reclamamos do alimento que está em nossa mesa e nós esquecemos que tem pessoas que choram por não ter o alimento. Às vezes criticamos do emprego que trabalhamos, mas esquecemos de pessoas que estão desempregadas e precisam de um emprego. É necessário que você olhe para tudo isso, que você curta os frutos que você tem colhido, que você aproveite bem aquilo que Deus tem lhe abençoado, mas que você não esqueça que alguém necessitado e que precisa da tua ajuda. E espiritualmente falando, não esqueça que a igreja do Senhor Jesus, ela depende da tua boa vontade, do teu amor, do teu carinho por ela, do teu carinho pela evangelização, do teu carinho pelo crescimento da tua igreja, porque a tua igreja crescendo, ela proporciona condição de muito mais almas render-se aos pés de Jesus. O final deste homem foi esquisito, porque ele disse, depois que ele ideou tudo o que ele deveria fazer com seus bens, veio uma palavra do céu para ele dizendo: louco, nesta noite te pedirão a tua alma, e o que tens? Está preparado para quem? Ou seja, o que nós estamos ajuntando vai ficar para quem? Está sendo preparado para quem? Você está pensando, meus filhos, meus netos, muito bem, não é nada ruim, ótimo pensamento. Mas você já pensou também no próximo, que não é teu filho, não é teu neto, não é teu parente de sangue, mas que ele é teu irmão, porque somos todos irmão, somos todos vindo de um mesmo Pai, temos todos nós o, o direito de sermos felizes, de sermos abençoados, e Deus tem proporcionado mais para uns, para que estes uns ajude os outros que são menos favorecidos. Querido irmão, pense nisso e tenha um bom dia na paz do Eterno.